Bom dia pessoal. Hoje começando café, informação e diabetes com água e açúcar. Adivinhem por quê? Que acordei com uma hipoglicemia. Deixa eu ver se já está melhorando. Mas eu não queria deixar de falar com vocês. Ó, hipoglicemia. Tá aqui. Por conta do carnaval, eu fiquei sem treinar durante 8 dias, né? Fazer atividade física. Eu fui viajar e acabou que essa coisa de não fazer atividade física, eu preciso ajustar minha insulina basal. Porque quando eu estou praticando atividade física, eu tomo em média 20 unidades de insulina de ação lenta. E quando eu paro de treinar, se eu fico mais de, 24 horas sem treinar, no outro dia eu já tenho que aumentar a insulina basal. Claro que eu faço isso com acompanhamento, né, da minha médica, mas foi para 34, e é essa a diferença mesmo, de 20 para 34. Para mim o exercício físico é fundamental, não é só uma questão de tem que fazer atividade física para ficar bem, enfim, a gente já sabe que é um pilar do tratamento do diabetes, mas para mim o meu tratamento é todo baseado em cima da atividade física. Se eu não treino, eu preciso de muito mais insulina. E aí ontem a gente começou a reduzir essa insulina basal, mas aí não teve jeito. Eu reduzi quase 6 unidades, mas ainda tive o efeito, olha como ela ficou bem mais baixinha durante a madrugada. Agora já está subindo, né, por conta que eu já corrigi. Então, portanto, se eu falar alguma coisa, esse é o único momento que eu vou ter para poder falar com vocês aqui. Talvez seja da hipoglicemia, mas vamos lá, porque eu estava com saudade. Faz tempo que a gente não faz café, informação e diabetes. Pergunta: hipoglicemia sobe a pressão? Nossa, deixa eu ver se tem algum estudo aqui. Vamos fazer uma apuração em... Vou pesquisar aqui. Eu nunca tinha me perguntado, mas a princípio que eu estou vendo aqui, mas eu vou apurar melhor, tá? Mas a primeira informação que eu tenho é que não tem nenhuma relação com a pressão arterial. Não está dizendo, os estudos aqui, nenhum estudo diz sobre pressão, mas eu vou... A glicose alta pode aumentar a pressão. Agora, a glicose baixa eu vou perguntar aqui, tá bom? E eu trago as informações para você. Mas deixa eu comentar aqui com vocês, né? 2 pontos, né? Primeiro, a questão da insulina semanal, que a gente deu em primeira mão aqui na semana passada, que a Anvisa aprovou. Desde 2023 a gente esperava. Olha lá, o psicólogo Mário Márcio está me ajudando aqui. Tudo bem, Mário? Dizendo que não sobe a pressão não, tá? A hipoglicemia não sobe a pressão. A glicose alta, com o tempo, ela pode... ela tem correlação, né? Porque muitas pessoas com diabetes tipo 2 acabam tendo hipertensão, porque a glicose alta ela pode aumentar, né, o colesterol ali, né, nas artérias. Isso faz com que, com o tempo, aumente também a pressão. Inclusive eu tenho pressão alta, mas ela é levemente alta, né? Então, mas eu já faço o tratamento já faz uns 2 anos de hipertensão. Mas isso também tem uma questão muito familiar, genética, né? A gente tem que sempre lembrar da genética na hora de falar. Mas deixa eu falar da insulina semanal, né? A gente divulgou aqui sobre a insulina semanal, que foi aprovada pela Anvisa. Ainda não há previsão de quando vai chegar nas farmácias, quando vai ser o lançamento oficial, mas a expectativa que a gente já tinha, né, desde 2023, quando essa insulina foi submetida para a Anvisa, e tem até um vídeo no YouTube em que eu falo que a estimativa é que em 2 anos, e aconteceu mesmo durante os 2 anos aí, 2, 3 meses antes de completar 2 anos, e chega essa alternativa. A gente vai preparar um material explicando, né, o que muda em relação às insulinas de ação lenta, as insulinas que são basal, né? Por exemplo, a Degludeca, que é conhecida como Tresiba,
Tem alguns estudos, né, que comparam essas duas insulinas, a semanal e a ação da degludec, e o que muda na hora da aplicação, quais são os cuidados, né? Ainda não se sabe, né, sobre a questão de valor no Brasil, né? E a gente publicou essa notícia e olha só como o nível de conhecimento de cada um é muito diferente e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de compartilhar as informações, porque as pessoas, elas interpretam de acordo com o conhecimento que elas têm. A Anvisa aprovou, as pessoas já estavam achando que já ia estar no SUS, e as pessoas perguntando, mas eu não consigo nem a insulina de ação rápida no SUS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, é importante a gente trazer aqui para vocês que, assim, existe todo um processo. Para o medicamento ser disponibilizado no sistema público de saúde, não é simplesmente assim, olha, eu quero que esse medicamento seja disponibilizado. Primeiro, tem que ter uma avaliação da Conitec, que é um departamento que faz as incorporações, né, do sistema de medicamentos e novas tecnologias no sistema público de saúde. E outra coisa, precisa mudar as diretrizes de protocolo de tratamento do diabetes, para que só depois disso o medicamento esteja disponível. Muitas das vezes o medicamento é incorporado ao SUS, demora 3, 4 anos para ele chegar ao sistema público de saúde. E quando o medicamento é lançado, a gente tem referências aí, por exemplo, para quem tem diabetes tipo 2, as insulinas, né, os análogos de insulina de ação lenta, como a glargina, por exemplo, muitos não tinham acesso, já foi lançado há mais de 20 anos, agora que está chegando no sistema público de saúde. Então, demora um tempo, não é simplesmente assim, lançou, vai ter no sistema público de saúde. Porque o sistema público de saúde, ele não tem que ser só bom para uma pessoa, ele tem que ser bom para todos. Então, eles fazem esse... E o sistema público de saúde, ele não trata só diabetes, ele trata todas as doenças, todas as gravidades, todas as situações, mas no caso do diabetes eles precisam fazer essa avaliação, né? Independente de quem está no governo, é um protocolo que funciona, né? É dessa forma que as coisas acontecem. Primeiro tem que ter a incorporação, a Conitec tem que olhar e falar assim, a comissão, né, que faz a avaliação, que é um departamento ali que incorporam os medicamentos e novas tecnologias no sistema público de saúde. Eles avaliam e falam, ó, isso aqui eu recomendo estar no sistema público de saúde. Aí tem que mudar os protocolos, as diretrizes ali de protocolo do Ministério da Saúde, de como é tratado a condição. Então aí, por exemplo, hoje a gente tem os análogos de insulina de ação lenta e os análogos de ação rápida, que foram incorporados aí. E por exemplo, a gente está começando agora a ter acesso às insulinas que foram incorporadas há 3, 4 anos atrás por conta desse processo, apesar de na prática ali, na teoria, melhor dizendo, eles tá ali, né, no documento que o Ministério da Saúde tem 180 dias para poder iniciar a distribuição, mas tem todo um protocolo que acaba fazendo com que o processo seja demorado. É óbvio que a gente gostaria que fosse mais rápido, né, mas não é bem assim que funciona. Então a insulina semanal ela foi aprovada para adultos e com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Muitas pessoas estavam escrevendo, a Lúcia Xavier está aqui também. Oi Lúcia, bom dia. Muita gente estava escrevendo dizendo, por que não vão liberar para as crianças? Porque assim como qualquer outro medicamento, precisa ter estudo científico. Se não tiver estudo científico para aquele grupo de pessoas, eles não liberam, né? Por exemplo, o sensor de glicose, o Freestyle Libre, ele é liberado para crianças acima de 4 anos de idade. O Freestyle Libre 2 Plus, ele é liberado para crianças acima de 2 anos de idade, porque tem estudo científico. Então o estudo ele embasa e aí a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão regulatório do Brasil, autoriza de acordo com os dados científicos. Então, não é bem assim, né? Não é porque eu quero que todo mundo que acha que, mas a criança ela precisa. Enfim, depende de estudos científicos e comprovarem os dados ali para a Anvisa. Outro ponto também que eu queria falar com vocês,
Minha irmã teve um AVC, ela não nada a ver com diabetes, e ela precisou fazer uma cirurgia delicada do coração, né? Tanto é que ontem eu estava lá no hospital e ela tem um plano de saúde. Muita gente critica o sistema público de saúde, que tem muito a melhorar, com certeza, né? Mas as pessoas talvez elas não tenham ideia do que é também o sistema privado, né? A minha irmã paga um plano de saúde, ela estava na UTI. A situação também está bem caótica para quem depende do sistema privado, que é importante também quando a gente olha para o cenário da saúde no Brasil. Mas se você acha que quem tem uma saúde privada está muito melhor do que quem depende do SUS, é muito relativo, depende de onde você está. Porque, por exemplo, tem gente que depende do sistema público de saúde e que é bem melhor atendido que algumas pessoas que dependem do plano de saúde, né? Por exemplo, minha irmã estava internada num lugar onde não tinha ar-condicionado, a bandejinha de comer estava colocada na janela e é um hospital privado de um plano de saúde. Muita gente, eu pago um plano de saúde que muitas das vezes eu tenho que reembolsar, eu tenho que pagar os meus exames. Esses dias eu tive que pagar um exame do coração, porque como eu tenho pressão alta também, eu preciso fazer os exames do coração. E aí eram 3 exames. O convênio não cobrava, não cobria. E se eu quisesse fazer, eu tinha que ir lá num hospital onde eles fazem, que fica, sei lá, a 2 horas da minha casa. Eu preferi pagar para poder fazer, porque senão eu ia ficar sem fazer o exame, porque 2 horas para eu ir, eu vou ter que parar um dia inteiro de trabalho praticamente para eu fazer onde eles querem, pagando um plano de saúde, e não é pagar pouco, tá? Lúcia, obrigado você pelo seu trabalho na ADJ. A Lúcia é uma das pessoas importantes ali na ADJ, que é a Associação, né, de Diabetes, uma das mais importantes do país, se não a mais importante, né, nessa luta. Claro que tem outras associações importantes, tá? Mas em São Paulo ela tem uma representatividade muito grande. E também, né, pela luta em relação às políticas públicas, e são políticas públicas que garantem os nossos acessos aí a um tratamento. As coisas estão evoluindo muito rápido, ainda bem, porque quem vive com diabetes há mais de 20, 30 anos sabe, né, que no passado a gente não tinha muito recurso para tratar o diabetes. Hoje a gente tem, mas aí a gente também vai se deparando com outros problemas, né? Por exemplo, aquela história daquela mãe que não pôde ficar dentro da escola com o filho, e porque ele tem diabetes tipo 1 e não tinha ninguém para auxiliá-lo lá enquanto ele estivesse na escola. Isso ganhou uma grande repercussão, virou matéria em várias outras mídias tradicionais, e aí a escola se posicionou e colocou um profissional para poder acompanhar o filho dela dentro da escola. Aí todo mundo começou a questionar, mas ele vai estar preparado? Vai saber lidar com diabetes? Pois é, aí é um outro problema que a gente está arrumando, né? Porque se nem os médicos hoje, nem alguns profissionais de saúde não sabem lidar com diabetes, são poucos que ainda sabem, como que a gente vai exigir que um profissional de educação, se for um profissional de educação, né, ele tenha esse conhecimento? Talvez a gente vai ter que lutar para que esses profissionais sejam educados também em relação ao diabetes. Então, a tecnologia, as novidades, o acesso, eles são tão importantes para a gente, mas a gente não vai resolver os nossos problemas, porque outros problemas vão surgir, é sempre assim, né? Com a insulina de ação ultra rápida, é ótima, mas ela também vai ter algumas situações que eu vou ter que aprender a lidar com a insulina de ação rápida que começa a agir em 5 minutos. Né? Quando não tinha insulina, a gente não tinha como tratar o diabetes. Quando surgiram as insulinas, elas foram se modernizando. A gente agora tem que tomar cuidado, porque a gente trata o diabetes, mas a gente pode ter uma hipoglicemia. E isso traz um problema para a minha saúde se eu não cuidar. E a gente vai ter que aprender a lidar com a hipoglicemia. Então, o tempo todo a gente vai ter que se atualizando e reformulando. A Carla está dizendo, a médica do meu filho mandou fazer contagem de carboidratos com insulina regular. Estou procurando uma segunda opinião, pois achei que ela está apenas para correção.
Não, a regular, eu confundo regular com NPH e eu preciso consultar sempre para não falar besteira. Regular é insulina de ação. Ah, não, a insulina é insulina de ação rápida mesmo. Ela é para correção, mas ela também é para o carboidrato que a gente consome. Para ser muito sincero, eu nunca usei a regular. Eu sempre usei insulina de ação rápida, né? Ou ultra rápida. Mas o ideal, eu vou colocar algumas pessoas aqui que podem te ajudar. E talvez, se você mandar uma pergunta nas redes sociais, eu não estou com nenhuma nutricionista, mas talvez elas possam te ajudar melhor. Tem o Túlio, que acabou de entrar, ele também é nutricionista. Tem a Tarsila Campos, tem a Noeli Dantas, tem a Carol Neto. Se você perguntar para elas, talvez esses profissionais conseguem te ajudar melhor, porque eu nunca usei a insulina regular, então eu não tenho muito, a não ser que eu tivesse com alguém aqui para poder entrevistar, eu não tenho muito conhecimento de como é na contagem de carboidratos, né? Mas tem aplicativos também que podem te ajudar a entender mais sobre contagem de carboidratos. Tem o Tiabete, que é um WhatsApp, um número de WhatsApp que você manda as perguntas, ele vai responder, é uma inteligência artificial. O psicólogo Mário Marques está dizendo, dá para fazer com regular, talvez seja um caminho para evoluir para contagem com análogo rápido. Então, ele é um profissional de saúde também, então ele está dizendo que é possível sim. Eu nunca usei, então eu fico inseguro de falar. Se eu tivesse certeza, eu falaria. Mas o ideal mesmo, se você puder procurar um profissional da nutrição, um médico especialista em diabetes, eles vão poder te ajudar. Tem o aplicativo o iGlico também, né, do Dr. Rodrigo Siqueira. Tem vários aplicativos, né? Tem o Glic, o iGlico, tem o Tiabete, que ajuda também. Hoje com a era iGlic, iGlic com CH, na verdade, né? Que é de insulina, glicose e carboidrato. Bom, gente, na verdade, eu acho que a minha glicose já melhorou. Eu tô fazendo aqui, se eu perdi um pouco o raciocínio, era por conta mas já voltou. Agora começou a subir. 118. Bom, já fiz outras vezes live ou reportagem, eu entrei ao vivo me recuperando de uma hipoglicemia, mas a gente sabe que demora até 45, 50 minutos para a gente voltar num estado normal de consciência e de cognição quando você tem uma hipoglicemia. Acho que agora já estou melhor. Vou deixar aqui salva a live. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem escrever, tá? Eu vou deixar aqui, compartilhar e fiquem de olho que em breve eu trago novidades para vocês, tá? Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.